Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia Humana. Eu sou aqui no alojamento de Souza e na nossa aula de hoje falaremos do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos especiais. E como conteúdos da nossa apresentação, falaremos das características gerais do sistema nervoso, falaremos da principal célula nervosa, né, que é a principal que faz a estrutura e a função do sistema nervoso, falaremos da divisão fisiológica ou funcional do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo. E por fim, falaremos dos órgãos especiais dos sentidos, principalmente da visão, audição, do olfato e do paladar. O tato nós já falamos na aula sobre pele e anexos cutâneos. Bem, o que é o sistema nervoso? Bem, o sistema nervoso é o conjunto de estruturas que regulam a coordenação e o controle de todas as funções do corpo. Desta forma, ao controlar, coordenar todas essas funções do corpo, ele garante assim a integridade do organismo como um todo e faz a relação do corpo humano com o meio ambiente que nos rodeia. Assim, permite ao corpo humano ou ao ser, ao indivíduo, adaptar-se às condições do meio. Dependendo do meio em que estamos, por exemplo, se estamos num meio muito iluminado, há diversas reações que nos fazem procurar, por exemplo, óculos de proteção contra a luz. Assim como quando estivermos num ambiente frio, nós acabamos procurando agasalho, de forma a aumentar a nossa temperatura. Isso tudo é coordenado e controlado pelas estruturas do sistema nervoso, permitindo a relação do organismo como um todo com o meio ambiente. E este sistema nervoso, que garante a coordenação e o controle de todas as funções do corpo, vai fazer isso por meio de três funções importantes. Então, essas funções do sistema nervoso que vão garantir a coordenação e controle das funções do corpo. Então, as funções do sistema nervoso serão a função sensitiva ou aferente, uma função integradora ou de análise e síntese, uma função eferente ou uma função motor. Ou seja, nós temos que perceber as alterações do meio ambiente, levar essas informações para um local onde vamos integrar e analisar estas informações e depois darmos uma resposta consoante aos estímulos que nós sentimos. E aí, essa resposta vem de uma via eferente ou uma via motor. Mais uma vez, o sistema nervoso ele vai integrar todas as mensagens que são recebidas pelo corpo e coordenar as funções e ações do corpo, ou seja, as respostas que o corpo vai dar dependendo dos estímulos. Ele vai ter essas três funções, uma seção sensitiva, em que teremos nervos que irão captar as informações do meio externo, assim como do meio interno, e levá-las ao sistema nervoso central. E o que o sistema nervoso central faz? O sistema nervoso central, ao receber essas informações sensitivas que vêm dos nervos, ele vai integrar essa informação sensitiva e processar ou interpretar esta informação. Que tipo de sensação me chegou aqui? O que o meu corpo percebeu? Qual a informação que chegou? Então, essa informação que chegou vai ser integrada e processada pelo sistema nervoso central e interpretada. Depois dali, vai ser dada uma resposta. E a resposta virá pelo nervo motor, que vão conduzir essa informação do sistema nervoso central para todo o corpo. Ou seja, nós temos que ter uma via sensitiva que capta as informações tanto do meio interno ou do meio externo e vão levar essas informações ao sistema nervoso central. Ou seja, nós temos uma via a aferente ou sensitiva que leva informações a um centro integrador. E o centro integrador vai analisar, processar essa informação e, por uma via motora, vai levar informações desse sistema nervoso central até a periferia. Por isso que o sistema nervoso integra todas as mensagens que são recebidas pelo corpo e coordenar as funções e ações do corpo. Como vimos, temos nervos que vão levar informação, nervos que vão integrar e nervos que vão conduzir essa informação. E esses nervos são nada mais nada menos que neurônio. Daí que o neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Não quer dizer que não existem outras células no sistema nervoso, mas esta é que garante essa função de transmitir informações da periferia até o centro integrador
e do centro integrador para a periferia ou para os órgãos efetores. Mas também são os neurônios que estão dentro desse sistema de integração, análise e síntese. Também é por isso que o neurônio integra as mensagens que são recebidas do meio ambiente. Então, existem neurônios que vão captar a informação, existem neurônios que vão processar a informação, existem neurônios que vão levar a informação ou que vão dar a resposta. Por isso que o neurônio é uma unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, porque ele permite que haja todas essas três funções do sistema nervoso: sensitiva, integradora e a função motora. Bem, então, o sistema nervoso, vamos ver agora a anatomia e ver como é dividido o sistema nervoso. O sistema nervoso divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Bem, o sistema nervoso central, ele divide-se em encéfalo, que está dentro do crânio, da caixa craniana. Por isso que dizíamos que a caixa craniana tinha a função, ou os ossos tinham a função de proteger órgãos vitais, como é o caso do encéfalo. Depois temos a medula espinhal, que caminha pelo canal vertebral a nível da coluna vertebral. Por isso que na aula passada nós estudamos sobre a coluna vertebral. E o encéfalo, por sua vez, vai se dividir em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E o cérebro vai se dividir em telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. E por fim temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, que é da periferia, não do centro, então é da periferia. Então teremos nervos. Estes nervos vão ser nervos cranianos ou nervos espinhais. E depois temos os gânglios e as terminações nervosas, que também fazem parte do sistema nervoso periférico. E a nível dos nervos cranianos, temos aqueles nervos que vão ser do encéfalo em geral, daqui da caixa craniana, podem ser nervos sensitivos, motores ou viscerais. Os viscerais são sempre do sistema nervoso autônomo. E temos a medula espinhal. Então, como podem ver aqui, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. E a medula espinhal, temos nervos periféricos, que são aqueles que vão ser do encéfalo e são nervos cranianos, e tem aqueles que saem da medula espinhal, que são nervos espinhais. Então, na periferia temos nervos espinhais, que saem da medula espinhal, e nervos cranianos, que saem a nível do encéfalo. Essa é a parte do sistema nervoso periférico. Mais uma vez, o sistema nervoso divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Se vocês forem ver, aqui o sistema nervoso parece uma árvore, em que aqui é o pomo ou as folhas da árvore, e aqui temos as raízes, né? A raiz da árvore. É interessante o sistema nervoso. Então, vamos ver as estruturas que compõem o sistema nervoso. Já vimos que o neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Então, é a célula-chave do sistema nervoso. Ele vai transmitir e integrar as informações recebidas pelo ambiente. Essa aqui é uma imagem de um neurônio. O neurônio vai ter três partes importantes. O corpo celular, que é onde está integrado o núcleo, né? Perdão. O corpo celular, que tem, a nível do corpo celular, os dendritos, que também são parte do neurônio. Então, temos o corpo celular, que tem esses dendritos. Os dendritos vão ser responsáveis por captar aqui a informação, receberem a informação. Essa recepção da informação vai ser processada a nível do núcleo e transmitida ou para outros neurônios ou para os músculos através do axônio, que é outra parte que constitui o neurônio. Então, o neurônio vai ter um corpo celular, os dendritos e o axônio. O axônio sempre tem essas terminações dos axônios que vão conectar com outro neurônio, com dendritos de um outro neurônio ou com uma estrutura do corpo, e pode ser a pele ou os músculos do corpo. E dependendo da parte do neurônio que tivermos no corpo celular ou no axônio, eles vão dar uma certa característica. Então, uma das características do sistema nervoso central é que são compostos por uma substância cinzenta, que é esta aqui, e uma substância branca. A substância branca, que é essa parte, como vocês podem ver, ela corresponde à parte do axônio. Então, quando há um aglomerado de axônios, vão dar essa cor branca. Vocês podem ver aqui, quase branco.
Então vão dar essa cor branca aqui, que é a parte que tem responsável, que é preenchida pelo axônio. E quando é um aglomerado de corpos celulares, essa parte aqui vão dar uma cor cinzenta. Vai ser denominada de substância cinzenta. Isso apenas no sistema nervoso central. Sistema nervoso central, como vimos, é encéfalo e medula espinhal. Na medula espinhal, a substância cinzenta está no centro. A substância cinzenta está no centro da medula. E na periferia nós temos a substância branca. Enquanto que no encéfalo nós temos a substância branca no centro e na periferia é que nós encontramos a substância cinzenta. Essas são as duas diferenças da composição da substância branca e cinzenta a nível do sistema nervoso central. E é só no sistema nervoso central que encontramos essas duas substâncias. As estruturas do sistema nervoso central, por serem muito importantes, são protegidas por membranas, denominadas de meninges. As meninges são membranas que envolvem, na verdade são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso central. E em geral são três membranas que envolvem o sistema nervoso central. De fora para dentro nós temos a dura mater, que é a membrana mais dura e mais externa, a aracnoide mater, que é a membrana intermédia, e a pia mater, que é a membrana que está em contato com o, o encéfalo, né, ou a medula espinhal. Está em contato com as estruturas do sistema nervoso, em contato direto, ou seja, reveste, está grudado ali ao sistema nervoso central, seja o encéfalo ou a medula espinhal. E uma das grandes importâncias das meninges é que abaixo da aracnoide mater, temos um espaço chamado espaço subaracnoideo. E nesse espaço subaracnoideo circula um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano ou cerebroespinhal. Então, esse líquido cefalorraquidiano, céfalo por causa do encéfalo e raquidiano por causa do raquis, né, ou da medula espinhal. Então, um líquido que circula aqui, todo esse espaço que vocês estão a ver aqui. Então, vai circular o líquido cefalorraquídeo ou cerebroespinhal. Esse líquido vai ser importante para lubrificar as estruturas, as meninges, para que não haja fricção entre as meninges, e também para diminuir a tensão ou o atrito, ou garantir o suporte ou a sustentação do sistema nervoso central. Esse líquido vai ser importante para todos os profissionais de saúde, porque em alguns diagnósticos de patologias que afetam o sistema nervoso central, nós podemos fazer uma punção e poder aspirar o líquido cefalorraquídeo e fazer o estudo do cefalorraquídeo para ver se há presença ou não de infecção. Então, comecemos com o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, vamos falar do encéfalo. Vimos que o encéfalo dividia-se em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O tronco encefálico é esta parte aqui, essas três estruturas, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, fazem parte do tronco encefálico. Este é o cerebelo e tudo o resto é o cérebro. O cérebro tem o telencéfalo e o diencéfalo. Então, esta é a vista do encéfalo na porção do cérebro. Então, o cérebro é visto assim. E, em geral, tem 5 lobos, mas aqui só vamos estudar 4, né? Em geral, tem 4 lobos. Esses 4 lobos levam os nomes da porção do corpo do cérebro, que é protegido pelos ossos da cabeça. Então, nós vamos ter 4 lobos referentes aos ossos da cabeça. Aqui, na região da fronte, né? Na região da fronte, que tem relação com o osso frontal, vai ser lobo frontal do cérebro. Então, aqui é lobo frontal. Na região que tem relação com o osso parietal, que é esta região aqui, temos o frontal aqui, temos o aqui, vai ter relação com o osso parietal, então vai ser lobo parietal. E aqui tem relação com o osso occipital, lobo occipital, e esta região tem relação com o osso temporal, vai ser lobo temporal. Cada um desses lobos vai ter uma função distinta da outra. E aqui estão mais ou menos estas funções, né? Do lobo parietal, lobo frontal, lobo occipital, lobo temporal
e até do cerebelo. Então, essas são mais ou menos as funções de cada lobo. O lobo frontal, que é esta região toda aqui, a sua função primordial é a função motor. É a função motora. Então, essa parte dá o comando motor para nós podermos mexer os dedos, mexer o pé, poder articular a fala, mexer a língua. Então, é coordenado através do lobo frontal. Mas também tem a parte do planeamento de ações, do pensamento. Se forem a ver quando estão a passar mal no teste, sempre colocam a mão na cabeça e na região da fronte e batem para poderem ter ideia. Isso porque essa parte é responsável pelo pensamento. Tem a parte do lobo parietal, que tem a função sensitiva, ou seja, quando eu pego algo quente e para perceber que eu peguei um ferro e esse ferro está quente, o que eu estou a pegar é um ferro, a parte que sente é a parte do lobo parietal. Depois a resposta que nós damos de tirar a mão ou tirar o pé do local porque está quente, vem do lobo frontal, que é a parte motor. Depois temos o lobo occipital, que é responsável pela visão, e o lobo temporal é mais pela parte da audição, do cheiro, o olfato e também pela parte da memória, coordenando tudo a nível do lobo temporal, enquanto que o occipital é mais para a visão. Por isso, quando nos dão na nuca, acabamos vendo estrela, como se diz, vimos estrela, porque há essa parte aqui da nuca, que é a parte do osso temporal, o seu occipital, desculpa, é responsável pela visão. Depois temos outras estruturas do encéfalo, que é o tronco encefálico e o cerebelo. O tronco encefálico é dividido com ponte, mesencéfalo e bulbo. Mas como estamos a começar de cima para baixo, temos mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vejamos como eu disse anteriormente, que olhem essa estrutura aqui do sistema nervoso como se fosse uma árvore, em que aqui temos as raízes e aqui temos o pomo da árvore ou as folhas da árvore. Então, a conexão entre a raiz de uma árvore e as folhas é dada pelo tronco. Então, é por isso que estamos aqui a falar do tronco encefálico. Este tronco encefálico faz a conexão entre a medula espinhal, que é a parte da raiz, e a parte das folhas da árvore. Por isso tem esse nome de tronco. É tronco encefálico porque faz a conexão do encéfalo, faz parte do encéfalo. Então as três partes são ponte, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O bulbo continua com a medula espinhal e o mesencéfalo se conecta com o diencéfalo, que é parte do cérebro. Então, uma das formas também de decorar essas estruturas é lembrar da ponte, né? Para quem já esteve em Maputo, aqui em Moçambique, sabe, por exemplo, que temos uma conexão entre a região de Maputo, cidade aqui na cidade, e a região de Catembe, que também faz parte de Maputo, cidade. Então, nós temos aí a ponte Maputo-Catembe. Então, a conexão entre as regiões da mesma parte. Catembe faz parte de Maputo cidade, daqui a região do centro urbano da cidade de Maputo e a região de Catembe é dada por uma ponte. Então, tiramos o mesencéfalo como Maputo cidade, aqui no centro da cidade, enquanto que o bulbo seria Catembe. E a conexão entre a cidade e Catembe é feita pela ponte. Então, temos o mesencéfalo e o bulbo conectados pela ponte. O mesencéfalo tem relação com o nervo óptico, que é responsável pela visão, por isso, que é o nervo oculomotor, desculpa, não óptico, mas também tem relação com óptico, mas é mais pelo nervo oculomotor, oculomotor porque mexe os olhos, não, responsável pelos movimentos dos olhos, por isso que o mesencéfalo tem essa função de movimento ocular, mas também é responsável pela postura do corpo. A ponte serve como via de passagem de neurônios. Qual é a ponte? É a conexão. Então, os neurônios passam daqui para o cérebro e do cérebro para a medula espinhal. Então, é via. E o bulbo controla as funções vitais do corpo. Para eu conseguir respirar e não perceber que estou a respirar, meu coração bater e eu não perceber que está a bater, essas funções todas são reguladas a nível do bulbo. Assim como o vômito, a tosse, tudo isso é regulado a nível do bulbo. Então, o bulbo controla as funções vitais do corpo. Então, essa parte de respirar, bater o coração, é responsabilidade do bulbo.
Então, essa vai ser a função mais ou menos do tronco encefálico. E temos o cerebelo, que é esta estrutura aqui, que coordena os movimentos do corpo e mantém o equilíbrio e o tônus do corpo. Então, tem aqueles movimentos finos, movimentos precisos, em geral também são coordenados pelo cerebelo e nos manter em equilíbrio, parados. Quando há afecção do cerebelo, nós não conseguimos manter o equilíbrio. Ficamos a cambalear de um lado para o outro e a ficarmos zonzos, a sentirmos vertigens por aí em diante, porque o cerebelo está afetado. Quando consumimos álcool, o álcool geralmente inibe o sistema nervoso, é um grande depressor do sistema nervoso e acaba afetando os neurônios do cerebelo. Por isso que temos aquela marcha que é denominada marcha de bêbado, ou marcha cerebelar ou marcha atáxica, porque nós perdemos a coordenação do cerebelo, não temos como manter o equilíbrio do corpo. Então, a outra parte do sistema nervoso central é a medula espinhal. A medula espinhal, como vimos, está localizada a nível do canal vertebral, das vértebras do corpo. Então, vai desde a base do crânio até a vértebra lombar. São 31 pares de nervos espinhais que saem a nível da medula espinhal, que tem fibras tanto sensoriais ou aferentes e fibras motoras. Mas a medula espinhal também serve como via de passagem para as vias ascendentes que saem da medula até o córtex cerebral, da medula até o córtex, vindo da periferia, pelos nervos aferentes ou sensoriais, e vai até o cérebro. Também como vias descendentes que saem a nível da medula ou do cérebro para a periferia, que são as vias motoras, também passam da medula. E serve de centro de integração de informação sensorial. A medula por si só pode dar resposta aos estímulos. Por exemplo, quando eu me pico com uma agulha, logo de imediato eu retiro. Essa informação de retirar a mão vem da medula. Depois o encéfalo processa e diz: não precisas fugir porque é só uma agulha. Porém, se fosse um cão a me assustar, logo que eu ouvisse o som do cão, a minha primeira missão seria fugir e eu ia continuar a correr porque o encéfalo ia dizer: é um cão, pode te morder, então continua a correr. Então, a medula dá respostas reflexas, respostas impulsivas. Mas já o cerebelo processa, o cerebelo não, o cérebro processa as informações e diz que não precisas correr porque é uma agulha, agora precisas correr, por exemplo, é porque é um leão. E a medula também possui circuitos neuronais locais responsáveis por controlar a atividade muscular reflexa, que é mais ou menos isso que eu estava aqui a explicar. Então vamos recapitular o que nós vimos. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem a parte do encéfalo e da medula espinhal. E temos o sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso somático. O somático temos os pares cranianos, temos a parte dos nervos espinhais. Depois temos o autônomo, que é dado pelo simpático e parasimpático. E nós agora vamos ver o sistema nervoso periférico. Já vimos o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal. E agora vamos falar dos nervos espinhais e dos nervos cranianos que fazem parte do sistema nervoso periférico. Os nervos cranianos são assim denominados porque eles surgem do cérebro, do cérebro não, das estruturas do encéfalo do corpo. Surgem a nível do cérebro, assim como do tronco encefálico. E como essas duas estruturas, tanto o tronco encefálico como o cérebro, estão na caixa craniana, eles são denominados de nervos cranianos. E são em número de 12. Temos o nervo olfatório, o primeiro, nervo óptico, o segundo, nervo oculomotor, nervo troclear, nervo trigêmeo, como aqui vem, que é o quinto par, nervo abducente, que é o sexto par. Temos o nervo facial, que é o sétimo par. Temos o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par. Temos o glossofaringe, que é o nono par. Temos o nervo vago, que é responsável pela regulação das vísceras do corpo. Temos o nervo acessório, que controla o esternocleidomastoide e o trapézio para o pescoço. Temos o hipoglosso, que controla a língua, e o 12º par. Esses são os 12 pares cranianos. Aqui tenho mais ou menos os nomes e as funções do pares cranianos. O primeiro par é o nervo olfatório, tipo de nervo, o nervo sensitivo. Então, esse é o nervo sensitivo responsável pelo olfato.
O segundo par, o nervo óptico, também o nervo sensitivo, é responsável pela visão. E já temos os nervos que controlam os movimentos dos olhos, que são nervos motores, porque controlam a atividade motora. São o terceiro par, o oculomotor, o quarto par, que é o troclear, e o quinto par, e o sexto, desculpa, que é o nervo abducente, que faz a abdução do olho. Então, eles fazem os movimentos oculares dos olhos, são nervos motores. Temos os mistos, que têm a parte motora, assim como a parte sensitiva, e alguns até a parte autonômica. Então, temos o trigêmeo, que é o nervo misto, que é responsável pela sensibilidade da face, pela mastigação. A parte motora controla a mastigação e a sensibilidade da face, da cara, para saberem que me tocaram na cara, estão a me roçar, deram-me uma chapada. Quem faz isso é o nervo trigêmeo. E temos o nervo facial, que é o nervo misto também. Eu tenho uma parte da mímica facial, que é a parte motora, é a parte da gustação, o gosto, 2/3 anteriores da língua, a parte da frente, o gosto doce, né? É dado o gosto doce e outros sabores são dados pelo nervo facial. O nervo misto porque tem a parte motora, mímica, para fazer caretas, né? Mexer a minha cara de várias formas, assobiar, cantar, nem mexer a boca, fazer caretas que estou triste, estou feliz, tudo isso quem faz é o nervo facial. E tem essa parte motora e a parte da sensibilidade, o gosto, que é por isso que o nervo misto. Tem o nervo vestíbulo, que é o nervo sensitivo, responsável pela audição e pelo equilíbrio. Temos o glossofaríngeo e o nervo vago, são ambos nervos mistos, tem a parte motora, a parte sensitiva, assim também como a parte vegetativa. O glossofaríngeo é responsável pela deglutição, né, quando eu engulo saliva. Esse movimento, quem é responsável é o nervo glossofaríngeo. Mas também pela gustação, 1/3 posterior da língua é dado pelo glossofaríngeo vago. É mais aquele que controla as vísceras do corpo, né? Esse que sai do bulbo mesmo, que é responsável pelos batimentos do coração, os movimentos dos intestinos, os movimentos a nível do pulmão e tudo mais. Então, controla as vísceras, mas também é um nervo misto, porque tem essa parte sensitiva, por exemplo, a nível do pulmão, e tem essa parte motora, controla os esfínteres e controla os batimentos do coração. Por fim, temos dois nervos motores, o acessório, que controla os movimentos do pescoço, que é o 11º par, e o 12º hipoglosso, os movimentos da língua. Os nervos espinhais saem da medula espinhal e são estruturas pares em cada segmento do corpo. Ou seja, na região cervical nós temos 8, né? E esses fazem a conexão com a medula espinhal, ou seja, levam informações da periferia para a medula espinhal e da medula espinhal para a periferia. São responsáveis pela inervação do tronco, dos membros e parte da cabeça, porque a face é dada pelo trigêmeo. Então, a região da nuca, que é dada, em geral, pelos nervos espinhais da região cervical. Isso aqui é mais ou menos onde e como inerva. Os nervos espinhais, por saírem dos segmentos da medula espinhal, dão importantes relações para quando há lesão a nível da medula espinhal. Então, aqui eu trouxe mais ou menos os segmentos cervicais, os tipos de nervo, são os tipos de nervo e possíveis sinais e sintomas. Podem pausar o vídeo, né? Vou tirar aqui por sorte. Podem pausar o vídeo, fazer um screenshot disso aqui ou baixar essa imagem mesmo da internet para poderem fazer uma leitura e terem muita, mas muita mais bagagem do que vocês têm. Então, isso aqui é um pouco da importância de estudar os nervos cranianos na prática clínica. Você vai encontrar pacientes que não conseguem mexer, por exemplo, metade do corpo e a lesão em geral pode estar a nível da medula espinhal. Temos a continuação do sistema nervoso periférico. Vamos falar agora do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, como o nome diz, é autônomo. É por si só, é automático, não é controlado por nós. Nós não conseguimos fazer nenhum controle do sistema nervoso autônomo. Ele faz as suas atividades por si só. Então, ele vai controlar os músculos lisos, o músculo cardíaco, o músculo do coração, as glândulas do corpo, ou as células exócrinas e algumas glândulas endócrinas, e vai controlar até parte do tecido adiposo da nossa gordura. Mas uma das funções importantes do sistema nervoso autônomo é participar na regulação da pressão arterial, da frequência cardíaca, da respiração,
do equilíbrio de água no corpo, da temperatura corporal e de mais ações. Tudo isso é feito de forma autonômica que nós não controlamos. Eu não preciso sentir frio aqui e dizer que não. Agora vou começar a ter arrepios de frio. Não por si só, já começo a ter arrepios de frio. Até às vezes dou conta de que estou com frio quando vejo arrepios de frio. Isso porque o corpo por si só sabe dizer que a temperatura está afetada, eu tenho que fazer mecanismos para poder regular. E o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Essas são as ações do parasimpático e são as ações do simpático. O parasimpático é mais cranial e caudal, não cranial, caudal, cranial e caudal. Tem nervos, em geral, em conexão com os nervos cranianos e na parte cervical tem conexão com pacientes, ou tendo mais relação com a região sacral e controla as vísceras. Enquanto que a porção simpática é mais a nível do tronco, por isso vai controlar aqui as vísceras do coração, como o coração, os intestinos, por aí em diante, como iremos ver. Então, a diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático está em como os dois são estimulados. O sistema nervoso simpático é mais de luta, mais de fuga, e é estimulado em situações de estresse. Em situações em que eu preciso de fugir, aí eu estimulo o simpático. E os principais neurotransmissores, os neurônios são neurônios adrenérgicos que são estimulados pela adrenalina e noradrenalina. Enquanto que o simpático, esse de estresse, me estimula em situações de estresse, o parasimpático é estimulado em situações de prazer, em situações de repouso. E os neurotransmissores, os neurônios são neurônios colinérgicos que liberam acetilcolina. Vou dar um exemplo. A ereção, para que o homem fique ereto, com o pênis ereto, é um processo parasimpático, porque é algo que vai dar prazer. A pessoa foi estimulada para poder ter prazer. Então, isso é estímulo simpático. Porém, a ejaculação já é o sistema nervoso simpático. Como vocês podem ver aqui, a promoção da ejaculação é um estímulo simpático, mas a ereção é um estímulo parasimpático, é estímulo de prazer. Por que a ejaculação é simpático? Porque quando começamos a fazer os movimentos, por exemplo, durante um ato sexual, nós entramos em uma situação de estresse, precisamos de mais força, como se estivéssemos em luta, estamos em estresse, aí estimulamos o simpático, por isso que ocorre a ejaculação. A nível do olho, o simpático, por exemplo, ele leva à abertura da pupila, a pupila dilata-se, aumenta de tamanho, porque nós estamos em situações de fuga, queremos ver mais longe, enquanto que no parasimpático, por exemplo, a pupila contrai, diminui o seu tamanho, porque nós estamos relaxados. Estamos relaxados, estamos numa situação de estresse. Outro exemplo é este aqui, né? A promoção do esvaziamento da bexiga, por exemplo, é dado pelo parasimpático. E a contração, a inibição, é dada pelo simpático. Quando estamos a mijar, dá um prazer urinar. Nós urinamos com prazer, então é simpático. Mas em situações de estresse em que eu estou a fugir, não preciso estar a urinar. Não tenho tempo de urinar. Eu não tenho que estar a correr a me mijar, por exemplo, entre aspas, desculpa a expressão. Eu não preciso estar a me mijar, a me urinar aí na rua. Por isso que, em situações de estresse, há a inibição do esvaziamento. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem, essa inibição, que tal, como é que ocorre. Em caso de dúvida, podem escrever aí nos comentários ou referir que eu irei responder. Agora vamos para a nossa última parte da aula, que é a parte dos órgãos de sentido. O olfato, da audição, do paladar, da visão, que são os órgãos que faltam, ou os órgãos de sentidos que faltam, porque o tato nós já falamos quando falamos da pele. Então começamos com o olho. O olho é essa estrutura esférica, incluído a nível da órbita, no viscerocrânio, como nós vimos quando estudamos dos ossos da face, é constituída por três partes, né, ou três camadas, né? A camada da esclera, que é essa parte esbranquiçada que vocês veem aqui, né? A parte de coroide, que é essa que tem os vasos sanguíneos, que é a camada intermédia. Temos a camada da retina. Na camada da retina temos receptores da visão, que são cones e bastonetes. Na verdade, são fotoreceptores. Fotoreceptores porque são receptores da luz. Foto é luz e temos receptores da parte de recepção. E as camadas internas do olho são revestidas por líquido. Temos um líquido anterior, aqui assim, que é o humor aquoso,
temos aqui o humor vítreo. E nós temos duas lentes. Essas duas lentes vão permitir focar a luz que entra, porque nós estamos a dizer que temos fotoreceptores, a luz que entra pela pupila, que entra a nível da íris, até e chega até a retina. Então, nós às vezes precisamos focar. Esse foco é dado por duas lentes. Há uma lente fixa, que é esta da córnea, essa parte aqui, e uma lente móvel, que é o cristalino, que pode diminuir ou aumentar o tamanho dependendo da intensidade da luz e permite focar as ondas luminosas na retina. Mais uma vez, os receptores da visão são cones e bastonetes. Patologias do olho. Primeiro, podemos ter patologias ópticas relacionadas com a visão, né? Em geral, quando os feixes de luz entram a nível da íris ou da pupila, eles devem chegar à retina para nós podermos ter uma visão. Porém, há situações em que esses feixes não chegam na retina, porque talvez o globo ocular é maior e o cristalino, assim como a lente da córnea, não consegue refletir esses feixes de luz a nível da retina. Então, essa visão, esse déficit, esse problema, essa patologia da visão chamada de miopia, que é uma visão boa de perto. A pessoa tem que aproximar o objeto. Por quê? Porque os feixes de luz estão a se projetar antes de chegarem na retina. Então, eu tenho que aproximar. Deixa aqui só mudar o ponteiro, a caneta. Então, em geral, eu tenho que aproximar aqui a retina para que chegue aqui assim, onde eu desenhei primeiro, para que chegue aqui, para poder projetar o que foi captado, porque em geral projetava-se antes de chegar na retina. Por isso que uma visão boa de perto, eu vou aproximar o olho ao feixe de luz ou ao foco que eu quero e a pessoa acaba projetando. E temos hipermetropia, quando esses feixes de luz se projetam depois da retina. Vocês estão a ver aqui, estão a se projetar depois de passar a retina. A retina está aqui e os feixes estão a se projetar depois. Então, uma visão boa de longe, em vez de aproximar, como fizemos a nível da miopia, eu tenho que afastar o olho. Afastar para que esses feixes que se projetaram antes comecem a projetar aqui de perto. Por isso que uma visão boa de longe. Isso é hipermetropia. Temos patologias oftálmicas. Patologias oftálmicas são aquelas que estão relacionadas com as estruturas do olho. Veja aqui é a parte fisiológica que está alterada. Aqui é a parte da estrutura do olho que está afetada. Então, nós temos conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, essa esclera toda acaba ficando inflamada. Temos catarata, que é a opacidade do cristalino, essa estrutura que nós dissemos que é uma lente móvel que projeta os feixes de luz. E temos glaucoma, que é aumento do humor aquoso, aqui aumenta o humor aquoso, também acabamos tendo esses problemas de visão. Então temos patologias oftálmicas, conjuntivite, catarata e glaucoma, e patologias ópticas, miopia e hipermetropia. Vamos para a audição. O ouvido é um órgão par, temos dois ouvidos, um direito e outro esquerdo, simétrico nos lados da face, com três zonas anatômicas. Uma parte do ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então temos ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Ouvido externo é a orelha e o canal auditivo, né? A orelha e o canal auditivo, este aqui. Depois temos o ouvido médio, que é a membrana timpânica, e os ossículos, esses pequenos ossos, que é martelo, estribo e bigorna. Okay? Estribo, martelo e bigorna. Como eu disse, martelo, bigorna e estribo. Estribo lembra aquela partezinha quando estão a subir nos cavalos, como vem nas novelas, então a pessoa coloca o pé. Então tem esse nome de estribo. Esse é o martelo, porque tem forma de martelo, e bigorna para a parte de sapateiro. Quem já viu onde os sapateiros fazem seus sapatos, vão lembrar. Então, aqui tem uma estrutura importante que é a tuba auditiva, que comunica o ouvido com a faringe, né? Uma porção da faringe. Temos o ouvido interno, que é esse labirinto membranoso, né? Isto aqui, e a cóclea. Labirinto membranoso e a cóclea, que é o ouvido interno. Então, o ouvido tem duas partes.
Tem uma parte que participa na audição, que é a nível da cóclea, e tem o labirinto membranoso que participa no equilíbrio. E o nervo que sai daqui é o nervo vestíbulo coclear. A porção coclear para a audição e a porção vestibular para o equilíbrio. Os receptores aqui eram cones e bastonetes no olho, e aqui o receptor é um órgão de corte que é situado a nível da cóclea. Patologias do ouvido, nós podemos ter surdez, que é incapacidade total ou parcial de ouvir. Pode ser uma surdez de condução, quando ser do canal auditivo ou da orelha externa até a cóclea, né? Até a cóclea, que é surdez de condução, porque só há condução dos impulsos sonoros. Temos uma surdez neurosensorial quando já afeta o órgão de corte, as vias nervosas, assim como ter uma lesão no cérebro, como vimos no osso temporal, que é responsável pela audição. Alguns medicamentos, como aminoglicosídeos, que é a gentamicina, já se administrada em grandes quantidades, pode levar como efeitos adversos à surdez, que é uma surdez neurosensorial. Outra patologia do ouvido é a otite, que pode ser otite externa, quando afeta o ouvido externo, ou otite média, quando afeta o ouvido médio. E vertigem é uma sensação de rotação, não tem a ver com os órgãos de sentido, mas por estar a falar de orelha, acaba afetando a porção vestibular, que é a porção do equilíbrio, e dá essa sensação de que as coisas estão a girar, porque nós já perdemos o equilíbrio. Por fim, vamos falar do nariz, que é responsável pelo olfato, e da língua, responsável pelo gosto. Esses dois são importantes porque são órgãos que são estimulados por substâncias químicas, por isso estão aqui quimiorreceptores. Então, o olfato, né, é dado, o órgão receptor é o bulbo olfatório, faz parte do primeiro par, que é o nervo craniano, o olfativo. Então, vai receber informações, substâncias químicas, e vamos nos distinguir o cheiro. Patologias que podem acometer o olfato é a anosmia, quando não se sente o cheiro. Nós perdemos a capacidade de sentir cheiro. Ou hiposmia, quando diminuímos a capacidade de sentir cheiro. Que é o que está a acontecer mais ou menos com as pessoas que são afetadas pela patologia da Covid-19. Então, elas têm anosmia ou hiposmia, que é perda de cheiro ou diminuição da capacidade de sentir cheiro. Por fim, temos a gustação, onde os receptores são as papilas gustativas, que podem ser filiformes, fungiformes ou circunvaladas, e recebem diversos sabores: sabor doce, azedo, salgado e amargo, e tem um sabor delicioso que é humano. As patologias que podem afetar a gustação é a ageusia, quando não se sente sabor, ou hipogeusia, que é quando diminui a capacidade de sentir. Aqui é a ausência total da percepção da gustação, enquanto que aqui é a diminuição da percepção da gustação. Bem, este aqui é aquele resumo que vos dá preguiça de não irem ler, mas é assim: o sistema nervoso, como nós vimos, o sistema nervoso dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Temos uma extensão do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo. A principal célula do sistema nervoso é o neurônio, que é composto por três partes: o corpo celular, o axônio e os dendritos. E o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico, nós temos nervos cranianos, nervos espinhais. Temos a parte autonômica, que tem simpático e parasimpático. A parte do simpático relacionada ao estresse, enquanto que a parte do parasimpático está relacionado ao prazer. Bem, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esta aula. O nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Eu sou Yakni Alojamento e nos vemos na próxima aula de Anatomia e Fisiologia Humana, Estruturas e Funções do Corpo.